Olá, meus colegas, professor Ulisses. Eu vim aqui apresentar o meu trabalho de História da Música Brasileira, e que é sobre o professor, compositor, mestre de capela, o padre José Maurício Nunes Garcia, que nasceu em 22 de setembro de 1767, no Rio de Janeiro. Ele é um músico importantíssimo na história da nossa música, e eu vou pedir licença para falar bem rápido, porque eu não estou conseguindo fazer no tempo da apresentação. E tem 3 relatos aqui que são muito importantes, que tem a ver, além de mostrar o quanto ele é exímio, além de mostrar músico, compositor, instrumentista de tecla, improvisador. São relatos interessantes em relação ao relacionamento dele com Marcos Portugal, como ele era visto, inclusive internacionalmente. Então, eu gostaria de pedir para falar rápido por esse motivo. Então, ele novo já tinha vocação muito grande para a música religiosa. Adolescente com 16 anos, assim, ele já fez Toda Pulcra és Maria, que começa Toda Pura é Maria, Toda Bela é Maria, que é uma homenagem à Nossa Senhora. A gente viu da importância das irmandades para o desenvolvimento da música brasileira. Com 20 anos ele já era músico profissional da Irmandade de Santa Cecília, que inclusive é um trecho da missa de Santa Cecília que eu coloquei aqui no fundinho. E de acordo com Paulo Castanha, em 1791 ele aparece na Gazeta de Lisboa como compositor de Te Deum. Te Deum laudamus te Dominum confitemur. Deus infinito, nós te louvamos e nos submetemos ao teu poder. Essa Gazeta de Lisboa era o maior periódico da época em Portugal, né? Em 1792, ele é ordenado sacerdote pela Irmandade de São Pedro dos Clérigos. Ele conquista o posto de mestre de capela da Catedral da Sé, do Rio de Janeiro, em 1798, sendo, além de compositor, organista, regente, organizador de cerimônias. Nessa época, ele monta um curso de música na sua casa. Isso é importante também. Ele criou um método para piano forte, um método para piano, método de solfejo, enfim, várias, muito importantes também como professor. E montar esse curso na casa dele. Ele durou 28 anos. Por 28 anos ele conseguiu manter esse curso. Depois, quando Dom Pedro, na época já da decadência dele, depois que Marcos Portugal já tinha assumido o posto dele, Dom João VI tem que voltar para Portugal em 1821, e aí ele é obrigado a fechar a escola dele. Mas voltando em 1808, quando a corte portuguesa vem para o Brasil, é muito importante isso, porque muda completamente a produção da música aqui no Brasil, né? Portugal furou o bloqueio continental imposto por Napoleão, comercializando com a Inglaterra. Portanto, Napoleão foi para cima de Portugal. Eles precisavam fugir pelo mar, inclusive as escoltas inglesas protegeram, e Portugal fugiu, a corte portuguesa fugiu às pressas para o Brasil. E aqui dá início a nosso período imperial, né? Em 1808, Dom João VI vê o padre José Maurício tocando na Catedral da Sé e promove ele a mestre de capela, mestre de música na Capela Real. É um posto máximo no Brasil, né? Então, há quem diga que, compondo para a corte, de tirar a música aqui, compondo para a corte, enfim, toda a influência da música europeia, da música operística, ele foi prejudicial para a composição dele, que era realmente volumosa, a composição sacra dele. Uma coisa importante foi que ele perdeu o posto dele de mestre de música na Capela Real para Marcos Portugal, que era um músico de destaque na Europa, e em 1811, então em 1808 ele foi elevado a mestre e saiu depois em 1811 com a vinda de Marcos Portugal. O que não diminui em nada a qualidade dele como músico, e é isso que são os relatos que eu queria dizer aqui. O Visconde de Taunay foi onde foi encontrada uma cópia dessa peça para piano que eu vou apresentar no final. Ele conta o seguinte: 40 anos depois da morte do José Maurício, em 1830.
Então aqui em 1870, 1880, ele fala o seguinte: consta que do mesmo modo, e desde os mais verdes anos, José Maurício improvisava no cravo e no piano. Relata ainda um fato ocorrido na Quinta da Boa Vista, contado em 1870 por pessoa contemporânea, digna de todo conceito, que forneceu detalhes sobre o pedido de Carlota Joaquina, para que Marcos Portugal avaliasse o valor musical de José Maurício. Ela fala: é notável na música, mas quero o seu juízo. Marcos Portugal, aproveitando-se de um evento no palácio, em presença dos príncipes e da corte, escolhe então uma sonata de Franz Joseph Haydn para que seja feito um exame de leitura à primeira vista. Para espanto geral, José Maurício executa a obra à perfeição e Marcos Portugal abraça-o, declarando ter no padre carioca um irmão na arte. Então, o relato de Taunay sobre esse encontro de Marcos Portugal com José Maurício na corte. Obedeceu o artista e aos primeiros acordes feridos fez-se completo silêncio. Começou a sonata. A princípio, José Maurício não claudicou, que é tropeçar, mancar. Pelo menos mostrou tibieza e frouxidão na execução. A pouco e pouco, porém, foi-lhe voltando a salvadora calma. Daí a instantes também pertenciam a ele exclusivamente a grandeza da concepção que ia vivificando de modo todo seu, jorrando beleza sem conta, que todos os ouvintes infundiam pasmo e indizível enleio. Muitos, voltados para Marcos Portugal, liam na fisionomia do orgulhoso músico a sucessão das impressões que o estavam gradualmente avassalando. Fisionomia no começo fria, desdenhosa, irônica, logo depois atenta, surpresa e por fim cheia de entusiasmo expansivo que a alma verdadeiramente artística não pode ocultar e que irrompe com força incoercível na lealdade dos seus arrebatamentos. José Maurício, porém, nada via, estava todo com Haydn. Continha-se, porém, o árbitro supremo de quem tudo dependia, Marcos Portugal. Mas quando José Maurício atacou o presto final e, sem discrepar uma nota, com a nitidez de magistral execução, destrinchou os motivos que aos 4 e 5 se travam intimamente naquele estilo fugado de pasmosa riqueza e exuberância, Marcos Portugal não teve mais mão em si. Pôs-se, talvez malgrado seu, de pé, e ao morrerem as últimas e vigorosas notas da sonata, precipitou-se para aquele que de repente se constituíra seu igual, e no meio dos aplausos dos príncipes e da corte, apertou-o nos braços com imensa efusão. Belíssimo! Bradou ele, belíssimo! És meu irmão na arte, com certeza serás para mim um amigo. Agora um relato importante também, Sigmund Neukomm, que foi aluno do Haydn, melhor improvisador do mundo. Esse relato é de Manuel de Araújo, em Porto Alegre, 1856, quer dizer, 26 anos depois que Zé Maurício morreu. Manuel de Araújo relata que Sigmund Neukomm, valendo da sua autoridade de discípulo de Haydn, avalia Zé Maurício como o maior improvisador do mundo. Louvou igualmente a sua capacidade de acompanhador ao piano e o talento para reduzir partituras de orquestra e coro para o teclado. Neukomm, discípulo de Haydn, me disse em Paris, a propósito do mestre brasileiro, que ele era o primeiro improvisador do mundo. Lamentou a sorte do artista no Brasil, louvou o seu caráter, apreciou as agonias do autor da famosa Missa de Requiem, e a propósito, eu vou colocar, o início da Missa de Requiem é muito bonito. Lamentou a sorte do artista no Brasil, louvou seu caráter, apreciou as agonias famosas da missa, do autor da Missa de Requiem. A propósito, narrou o seguinte fato, que no meu regresso à pátria foi confirmado pelo cantor Faciotti, que o testemunhara igualmente. Em uma daquelas reuniões que se fazia na casa do Marquês de Santo Amaro, fizemos prova de algumas músicas que me chegaram da Europa. Eu cedia o piano ao padre-mestre porque melhor do que ele nunca vi acompanhar. Dentre as várias fantasias, Faciotti cantou uma barcarola que foi freneticamente aplaudida e repetida. José Maurício, que estava no piano, como que para descansar, começou a variar sobre o motivo. E com os nossos aplausos a crescer e multiplicar-se em fonosas novidades, com ovações contínuas, ficamos até que o toque da alvorada nos surpreendesse. Ah, os brasileiros nunca souberam o valor do homem que tinham, valor tanto mais precioso porque era fruto dos próprios esforços.
recursos. E como saberiam, eu, o discípulo favorito de Haydn, o que completou por ordem as suas obras que deixaram incompletas, escrevi no Rio de Janeiro uma missa, que foi entregue à censura de uma comissão composta daquele pobre Maziotti e do irmão de Marcos Portugal, missa que nunca se executou porque não era deles. Alguns tempos depois entrou eu na capela, real por acaso, ouvi tocar no órgão umas harmonias que não me eram estranhas. Pouco a pouco fui reconhecendo pedaços de minha desgraçada missa, subi ao coro e dou com Zé Maurício, tendo à vista a minha partitura e a transpô-la de improviso para o órgão. Bom, eu encontrei essa peça para piano, que eu vou tocar agora, no site musicabrasilis.org.br e, de acordo com eles, ela é do padre Zé Maurício, composta em 1801. No artigo da Universidade do Amazonas, Mauro Trilha aponta a possibilidade da peça ter sido escrita depois da morte dele. Eu gostaria até de pedir ao Ulisses a opinião dele sobre isso. Então, em 18 de abril de 1830, morre o padre José Maurício Nunes Garcia, no Rio de Janeiro. Deu tempo. Obrigado, gente.